Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de geometria plana com as nossas aulas online agora, pessoal. Beleza? Então desde já eu gostaria de me colocar à inteira disposição de vocês para tirarem as dúvidas referente às nossas aulas. Certo? Beleza? Vamos começar? Então, na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre a semelhança de triângulos. Certo? Um assunto fundamental dentro da geometria plana. Vamos começar? Então, antes de iniciarmos, vamos aprender a definição primeiro de semelhança, tá? O que é semelhança? Por exemplo, olhando para o mundo que nos rodeia, podemos encontrar objetos que facilmente, olhando para o mundo que nos rodeia, podemos encontrar facilmente objetos que têm a mesma forma. Olhando para o mundo que nos rodeia, podemos encontrar facilmente objetos que apresentam a mesma forma, como por exemplo as bolas usadas nos jogos de futebol, de basquete, de vôlei, de tênis e de ping-pong, certo? Olhando para essas bolas, o que elas apresentam de semelhantes? O que elas apresentam de semelhantes, pessoal, é a forma esférica, certo? Então, todas apresentam a forma esférica, porém os tamanhos são diferentes. Agora, no caso, quando eu tenho duas figuras, tá? Quando eu tenho duas figuras com tamanhos diferentes, dizemos que nós estamos diante de figuras semelhantes. Ó, se vocês observarem, a foto maior, ela é uma ampliação da menor, e a foto menor, ela é a redução da foto maior. Ou seja, essas duas figuras são semelhantes. Agora, às vezes nós encontramos diversos objetos, tá, que aparentam ser semelhantes, mas será se esses objetos são realmente semelhantes? Então venham comigo que a gente vai aprender agora. Por exemplo, ó, nós temos aqui dois cilindros, tá? Nós temos um cilindro maior, cuja altura é igual a 10 centímetros e do menor 6 centímetros. Temos as bases do diâmetro, tá? Do maior que mede 7 centímetros e do cilindro menor que mede 4,2 centímetros. Então, quando é que dois cilindros serão semelhantes? Dois cilindros serão semelhantes somente se a razão entre o diâmetro das bases de um e de outro é igual à razão entre as alturas de um e de outro, certo? Então, nós vamos montar as razões da seguinte forma, tá? Então, nós vamos pegar, ó, a altura do cilindro menor, tá? Para a razão do cilindro, da altura do cilindro maior, que é 10 centímetros, que vai ser igual a 4,2 centímetros, que é o valor da base do diâmetro, está para 7 centímetros, que é o valor da base do diâmetro do cilindro maior, ok? Então, uma coisa interessante, pessoal, para esses dois cilindros serem semelhantes, quando eu dividir esse número por esse, ele tem que ser exatamente igual quando eu dividir esse número por esse daqui, certo? Então, se eu pegar e dividir 6 dividido por 10, nós vamos ter 0,6. Se eu pegar 4,2 e dividir por 7, também vai dar 0,6. Então, pessoal, nesse caso aqui eu posso afirmar que esses dois cilindros, apesar de terem tamanhos diferentes, eles são semelhantes. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo. Ó. Agora eu tenho aqui dois paralelepípedos. Eu tenho um paralelepípedo maior e o outro menor. Será que esses dois paralelepípedos são semelhantes? Então vamos ver quando é que eles são semelhantes. Eles só serão semelhantes se a razão entre as três dimensões, ou seja, altura, largura e comprimento, sempre colocar em ordem crescente, de um e as outras correspondentes dimensões do outro for sempre a mesma.
Vamos fazer um exemplo, ó. Então, se eu pegar a altura aqui do paralelepípedo maior, que é 2, e a do menor, que é 1,6 centímetro, tem que ser exatamente igual quando eu dividir a largura, que é 6, dividido por 3 centímetros. Tem que ser exatamente igual a quando eu dividir o comprimento, que mede 8 centímetros do paralelepípedo maior, e que mede 4 centímetros do paralelepípedo menor, certo? Então, quando eu dividir a razão de 2 e 1, ou seja, o quociente dessa divisão tem que ser exatamente igual ao quociente dessa divisão e o quociente dessa divisão também. Então, se eu pegar 2 e dividir por 1, vai dar 2, né, pessoal? 6 dividido por 3 também vai dar 2. E 8 dividido por 4 também é igual a 2. Ou seja, esses dois paralelepípedos são semelhantes entre si, certo? Então, em resumo geral, tá? Então, para matemática e geometria, dois objetos são semelhantes somente quando a razão entre um segmento do primeiro objeto e o segmento correspondente do segundo objeto é sempre a mesma, qualquer que seja o par de segmentos correspondentes considerados. Beleza? Vamos para frente. Vamos estudar com profundidade a semelhança das figuras mais simples, tá? Que são os triângulos, certo? Então, ó, observe os triângulos, tá? Eu tenho o triângulo A, B e C e tenho um triângulo maior, representados pelos pontos D, E e F, certo? Então, esse ângulo A, eu vou chamar ele de ângulo uma linha, tá? E nesse ângulo D também eu vou chamar ele de ângulo uma linha. O ângulo B eu vou chamar ele de ângulo duas linhas. E o ângulo E eu vou chamar ele também de ângulo duas linhas. Da mesma forma eu vou fazer no ângulo C. No ângulo C eu vou chamar ele de ângulo três linhas, tá? Eu estou fazendo só para diferenciar. E o ângulo F também eu vou chamar ele de ângulo três linhas. Agora observe o seguinte, como eles têm a mesma forma, é possível colocar o triângulo, esse triângulozinho menor, dentro do triângulo maior, certo? Então vamos ver como é que vai ficar. Então vou pegar e colocar o triângulo menor dentro do maior, tá? Beleza? Então eu vou dizer que meu segmento ED mede 4,3 centímetros. E paralelo ao segmento ED, eu tenho o segmento AB, que mede 2,15 centímetros. Beleza? O segmento EF, eu vou dizer que ele mede 6,8 centímetros. E paralelo a ele, que é o segmento BC, mede 3,4 centímetros. Tá? O segmento DF mede 6 centímetros. E o segmento AC mede 3 centímetros. Então, certo? E aí, ó, o ângulo A representado por ângulo uma linha, o D uma linha, o B duas linhas, tá? O ângulo E duas linhas e o ângulo C três linhas e o ângulo F ângulo três linhas, ok? Podemos então notar que dois triângulos que têm formas iguais, eles têm necessariamente ângulos correspondentes, tá? Por exemplo, ó, o ângulo A, ele é correspondente a qual ângulo? O ângulo D, né, pessoal? Então, eu posso dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Por quê? Porque aqui, ó, o ângulo A, ele é ângulo uma linha e o ângulo D, ângulo uma linha também. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo E, tá? Porque, ó, o ângulo B é o ângulo duas linhas e o ângulo E duas linhas. O ângulo C, ele é congruente ao ângulo F. Por quê? Porque o ângulo C, ó, é o ângulo três linhas e o ângulo F, ângulo três linhas. Okay? O segmento AB está para o segmento DE. Logo, o segmento AB mede 2,15 e o segmento DE
mede 4,3. Logo, a razão é igual a 1 meio. O segmento AC está para o segmento DF, onde AC mede 3 está para 6 e a razão é 1 meio. O segmento BC está para EF. O segmento BC mede 3,4 e o segmento EF mede 6,8. No total, 1 meio também. Logo, as razões são todas iguais, ou seja, os lados correspondentes, os chamados lados homólogos, são proporcionais. Ou seja, AB dividido por DE é igual a AC dividido por DF, que é igual a BC dividido por EF. Vamos então estabelecer o seguinte conceito, tá? Então, resumindo, quando é que dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes quando tem os ângulos correspondentes, congruentes, e os lados homólogos proporcionais. Ok? Em símbolo matemático podemos escrever que eu tenho aqui novamente um triângulo ABC, certo? Então, nós vamos chamar o lado oposto ao ângulo C, nós vamos dizer que mede C, tá? O lado oposto ao ângulo B, nós vamos dizer que ele mede B. E o lado oposto ao ângulo A, nós vamos dizer que mede A, tá? Então, oposto, quando falar em oposto, é sempre o lado que você está olhando. Por exemplo, o ângulo B não está olhando para o segmento AC, então o Bzinho vai ficar desse lado. O ângulo A não está olhando para o segmento BC, então o Azinho vai ficar desse lado. E o ângulo C não está olhando para o segmento AB, então o Czinho vai ficar desse lado. Da mesma forma, nós temos aqui o triângulo DEF. Oposto ao ângulo F, nós vamos ter nós vamos dizer que o segmento DE mede F, tá? Oposto ao ângulo D, nós vamos dizer que o segmento EF mede Dzinho, tá? E oposto ao ângulo E, nós vamos dizer que o segmento DF mede o Ezinho. Então, daí nós podemos concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EF, tá? Esse símbolozinho aqui significa semelhantes. Logo, o ângulo A é congruente ao ângulo D, certo? O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. Então, anotem no caderno de vocês, ó, só para relembrar. Esse símbolo significa semelhante e essas três barras significa que são congruentes, certo? O Azinho está para o lado, é proporcional ao lado D, tá? O Azinho é proporcional ao lado D. O lado homólogo do A é o lado D, tá? Assim como B está para E. Por que B está para E? Porque B está para E, ó. Porque B está entre o ângulo uma linha e o ângulo 3 linhas. Quem que está entre o ângulo uma linha e o ângulo 3 linhas aqui? Não é o E, certo? Assim como o Czinho está para o ângulo F. Por que C está para o ângulo F? Porque Czinho está entre o ângulo uma linha e o ângulo duas linhas. E quem está entre aqui, ó, o ângulo uma linha e o ângulo duas linhas é o Fzinho, tá? Razão da semelhança. Razão de semelhança, tá? Então, quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre esses dois lados correspondentes é chamado de razão da semelhança. Ou seja, tá? Quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre os dois lados correspondentes é chamado de razão de semelhança, tá? Então vem comigo, ó. Então, o que eu estou dizendo? Que o lado Azinho dividido por Dzinho, ele tem que ser exatamente igual ao lado Bzinho dividido pelo lado Ezinho, certo? Que tem que ser exatamente igual ao lado Czinho dividido pelo lado Fzinho. E tudo isso é igual a uma constante, tá? Que nós chamamos de K.
que é chamado de razão de semelhança, certo? Se a razão de semelhança de dois triângulos é igual a 1, tá? Eu estou falando aqui, se a razão de semelhança de dois triângulos é igual a 1, então, quando eu pegar o Azinho dividido pelo Dzinho, ele tem que ser igual a Bzinho dividido pelo Ezinho, tá? Que tem que ser igual a Czinho dividido por Fzinho. Todos eles têm que ser igual a 1. Por quê? Porque minha razão, quando eu falar, se minha razão de semelhança, quando a razão de dois triângulos é igual a 1, então obrigatoriamente, quando eu pegar A dividir por D e assim por diante, tem que ser igual a 1. Portanto, os dois triângulos eles são semelhantes. E daí, A é igual à medida de D, B é igual à medida de E C é igual à medida de F. Propriedades da semelhança, tá? Então, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar das propriedades da semelhança. Primeiro, temos aqui três triângulos, tá? O triângulo ABC, o triângulo XYZ e o triângulo RST. Tá? A primeira propriedade é a propriedade reflexiva. O que diz a propriedade reflexiva? Que todo triângulo é semelhante a si próprio. Então, a propriedade reflexiva é como se fosse o reflexo. É como se um triângulo estivesse olhando o seu reflexo. Por exemplo, ó, eu posso dizer então que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo ABC. Por quê? Por causa da propriedade reflexiva, onde todo triângulo é semelhante a si próprio. Certo? A segunda propriedade é a propriedade simétrica. O que diz a propriedade simétrica? Diz o seguinte, ó, se um triângulo é semelhante a um outro, este é semelhante ao primeiro. Por exemplo, ó, eu posso dizer então que o triângulo ABC, tá? Ele é semelhante ao triângulo XYZ. Logo, o triângulo XYZ ele é semelhante ao triângulo ABC. Certo? E por fim temos a última propriedade, que é a propriedade transitiva. A propriedade transitiva diz o seguinte: se um triângulo é semelhante a um segundo e este é semelhante a um terceiro, então o primeiro é semelhante ao terceiro, certo? Por exemplo, ó, então, ó, o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo XYZ, tá? E o triângulo XYZ, que é o segundo, ele é semelhante ao triângulo RST. Portanto, posso dizer que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo RST, tá? Devido à propriedade transitiva. Um grande abraço e até a próxima aula.